Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, em sua vida, lhe dando tranquilidade, harmonia e paz em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos recebendo e vendo acontecer as profecias dos últimos dias. A negação da verdade, a inversão de valores, a apostasia sendo revelada. Estamos no seu clímax. Este período é muito perigoso para os cristãos que seguem o verdadeiro Deus. Em Apocalipse 17, 18, eu gostaria que você lesse, mas antes de ler, ore a Deus, pedindo orientação, buscando a presença do Espírito Santo em você. Porque Satanás conduz todas as forças do mal, principalmente na política e nas religiões, não na cristã, porque a cristã ela não se envolve, ela não se desvia, porque aquele que segue o verdadeiro Cristo, ele é intocável. Se abala fisicamente, mas espiritualmente se fortalece. O apelo final de Deus é para que você ocorra, meu amigo, antes que termine o tempo da graça, porque reúne o povo de Deus num só corpo, num corpo unido, num corpo que existirá eternamente. Nós estaremos no corpo de Cristo, vivificados, em nossos próprios corpos, mas esta vida recebida pelo seu sangue derramado ali na cruz, no Calvário. Você estudando o capítulos 17 e 18 de Apocalipse será devidamente esclarecedor para você. Nós devemos considerar com mais detalhes as condições políticas e religiosas que estão existindo nos nossos tempos, em que Satanás está atuando por meio dos esforços conjuntos de soberanos e de líderes religiosos, na tentativa de exterminar, calar, matar, exterminar definitivamente o povo de Deus. O mundo inteiro está instigado contra os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 17, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte é a visão simbólica de João nos versos 3 a 6. Porque, segundo a explicação dessa visão, nos versos 8 e 18 a 18, nos diz que a visão trata principalmente do julgamento da mulher impura, que é vista sentada numa besta. A explicação consiste de 10 versículos sobre a besta e de apenas um versículo sobre a mulher. Leia, busque conhecer na presença do Espírito Santo. Portanto, o livramento final do povo de Deus resultará da sua fidelidade. Não adianta, a despeito das forças que se levantarão contra nós, contra o povo de Deus. A visão é muito importante para a nossa compreensão da confederação do mal, que já começa a se formar no fim dos tempos. Esse é o livramento do povo de Deus, porque ele se reforça. Quanto mais a perseguição, mais a fé aumenta. Mas a fé se alicerça na rocha que é Cristo Jesus. Ainda recordando
para que o irmão procure ler no capítulo 17 e 18 do Apocalipse, provém informações adicionais sobre as 7 pragas do capítulo 16. 3 dessas pragas são dirigidas especificamente contra a Babilônia mística. A 5ª praga incide sobre o trono da besta. Apocalipse 16, 12, com 17 e 15, devemos comparar. É a 7ª praga, divide a grande cidade de Babilônia em 3 partes. Está em Apocalipse 16, 19 e 17 e 18. Enquanto pedras de granizo pulverizam as cidades das nações. É importante conhecer, saber, para que tenhamos as armas em mãos para lutar na sobrevivência pela fé, neste Deus Todo-Poderoso que nos guarda e nos livra de todo mal. Meu amado, é muito importante você ler, ainda em Apocalipse 17, 1 e 2, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os habitavam na terra e se estabeleceram com o vinho da sua prostituição. Eu irei ler. Quem começou a fabricar bebidas alcoólicas, bebidas que embriagam? Quem foram os primogênitos da criação dessas bebidas para desmoralização do cristianismo? Ainda no capítulo 17 de Apocalipse, é muito importante que você leia. Muito importante. Nós iremos, ao término desse estudo, fazermos estudo das bebidas, quem as criou, o uísque, o vinho, a vodka. Viu? Para que vocês sintam o que é realmente obra de Satanás e as obras de Deus. Deus não promete, Deus faz. Deus não promete, Deus dá. E Ele dá segundo a vida cristã de cada um. Não é? Portanto, meu amado, regozijai-vos já. Regozijai-vos sempre no Senhor. E precisamos de identificação. Um dos 7 anjos nos mostra a identificação deste anjo com um dos anjos portadores das pragas, denota que a informação que seria transmitida a João estava relacionada com as 7 últimas pragas. Esta relação é confirmada pelo fato de que o anunciado desse capítulo, né, é o julgamento da grande meretriz, que ocorre na 7ª praga. Vem, mostra-te-ei a condenação da grande prostituta. É a declaração, Apocalipse 17, 1. Esclarece o secamento do rio Eufrates, que deverá ocorrer durante a 6ª praga. Está em Apocalipse 16, 12. Meu amado, abra os seus olhos, veja a luz de Deus nos seus caminhos. O juízo contra a meretriz é mencionado em Apocalipse. Já foi dito 17, 18 e 16. O juízo contra a besta é o assunto dos versos 10, 12 e 14. O principal assunto do capítulo é, portanto, o juízo de Deus contra a apostasia. E é proferida a sentença, como todo procedimento que se opõe à vontade deste Deus Todo-Poderoso. Igrejas inteiras estão sendo levadas à perdição. Estão cegando os seus caminhos e caindo no abismo, dirigido por homens devidamente esclarecidos da palavra, que vão para seminários estudarem,
para levar os demais para a perdição. É promessas. Promessas que surgem e acontecem. E por que são abençoados? Porque não há bênção espiritual. As bênçãos são materiais. E você, as materiais, com o seu próprio esforço, você pode conseguir. Dependendo da sua formação, dependendo da sua razão e do seu desejo de crescer em espírito e em verdade. Aí sim, as bênçãos lhe chegarão, as bênçãos materiais, porque ele nos chamou e disse: vinde como estás, toma a tua cruz e segue-me. Ao tomar esta cruz que nós tomamos quando nos decidimos, não há promessas materiais, mas há promessas espirituais, para sermos mais que vencedores, para sermos mais abençoados do que nós imaginávamos ou imaginaríamos ser. Portanto, meu amado amigo, não siga a mulher do Apocalipse 17. Ela representa crenças deturpadas, oposição organizada e aberta às verdades e ao povo de Deus. Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher retrata a verdadeira igreja cristã como a mulher virtuosa, a mulher escolhida, a mulher determinada a seguir os passos do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira igreja de Cristo, né? A mulher do Apocalipse 17 representa a depravação, a deslealdade de Babilônia. No fim do tempo, pela figura de uma prostituta. Nós não podemos dizer determinadamente quem é essa figura, não é? Mas está sendo pelo próprio templo representada e aparecida, segundo o conhecimento daquele que tem da palavra de Deus. Babilônia, a confederação final da apostasia religiosa, é retratada como mulher impura e representa os professos seguidores de Deus que adotaram o erro e estabeleceram ilícita conexão com os poderes políticos desta terra podre e imunda. Esta terra será transformada. Portanto, meu amado, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as vossas coisas, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Assentadas sobre muitas águas, amplas no meio de má influência. Está no capítulo 17, leia, meu amado. Leia com cuidado, buscando a presença do Espírito Santo, e você será devidamente esclarecido. Você conhecerá e identificar essas duas mulheres, a igreja de Deus e a mulher de Satanás. E a mulher que representa Satanás. No verso 2, indica que os reis colocam sua autoridade e recurso à disposição dessa mulher. O verso 3 afirma que ela está sentada numa besta escarlata, Satanás e seus representantes terrestres. O quadro de seu poder mundial e da fonte da qual ele provém nos deixa perplexos. Como aconteceu com o apóstolo João, no verso 6, o capítulo 17:2 também fala com a igual, se prostituem os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Qualquer ser humano que bebendo bebidas alcoólicas fica no seu normal, há uma alteração
na sua mente, no seu ser, ele é totalmente transformado. Os que habitam sobre a terra se embriagaram e vivem embriagados. Leiam Apocalipse 14, 8 e compare com 18, 3. Babilônia tem estado a promover as doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, testemunhos falsos, ministros falsos. Criam faculdades humanas de raciocínio e discernimento nas coisas espirituais e é entorpecida. As pessoas adotam e seguem cegamente os seus erros. A igreja caída serve às nações o vinho, o cálice de suas abominações e adultérios. Com elas, tem embriagado muitos crentes, os quais não percebem os erros mencionados. Estas festas juninas, finais de anos, com muitas bebidas, foram criadas por essa igreja para tirar o povo de Deus. Porque a carne fala mais alto do que o Espírito se não houver fé no Deus que nos criou. Muitas das vezes, na hora da morte, se chega à conclusão, lembrei-me agora de um astronauta, o Yuri Gagarin, quando ele chegou na Lua, ele olhou e perguntou: estou olhando, vendo a Terra, vendo outros planetas, vendo isso, vendo aquilo, e começou a descrever, mas estou procurando ver Deus e não consigo vê-lo. Não o enxergo. Na hora da morte, ele viu Deus. A enfermeira confessou que ele se converteu na hora da morte. Mas não deixe para se converter na hora da sua morte. Procure ler, se consagrar e buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, cerramos agora, porque o nosso tempo já se foi. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.